Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Estou aqui toda terça e quinta, dando casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Desculpa aqui pela voz, mas vocês dão para ver, eu estou bem gripada. Gente, vamos ao caso de hoje. Esse caso é de Alana Frick. Ela cresceu na região de Windsor, em Ontário, no Canadá. Até conheço a cidade dela. Na época dos fatos que isso aconteceu, em 2016, ela tinha 41 anos. Seus pais haviam se mudado da Croácia antes dela nascer. Se mudaram da Croácia para o Canadá. E devido a questões políticas no país. Ela adorava ler e era excelente na escola. Ela respeitava profundamente os pais, admirava a força que tinha, que a mãe teve, né, para seguir em frente, sendo mãe solteira e tal, porém ela sabia que ela queria se preparar, que ela não queria passar a vida inteira num trabalho desgastante como ela via que a mãe dela fazia, trabalhando em uma fábrica de automóveis. Por isso ela prometeu a si mesma que ela iria para uma boa universidade e se tornaria médica. No ensino médio, ela se destacou não apenas em projetos escolares, mas também como corredora de cross-country. Então, ela participava de um grupo de dança tradicional croata, ela trabalhava em alguns campos de milho durante o verão e ela tinha notas perfeitas. Então, ela tinha muita confiança no que ela fazia e ela queria chegar, né, a ser alguém. E um dia ela escreveu um poema contendo a frase, abre aspas, "Eu sou a capitã do meu navio", fecha aspas. Enquanto todos ao seu redor a viam como uma pessoa incrível, talentosa, inteligente, bela, a Ana enfrentava uma batalha interna muito difícil. Ela não conseguia enxergar nada de extraordinário em si mesma e ela se cobrava por isso, padrões altíssimos. Durante o ensino médio, a Ana começou a namorar um colega de classe chamado Matthew Reynolds. Eles ficaram juntos por 10 anos. E nesse período, suas famílias se tornaram muito próximas. Após a formatura, a Ana e o Matthew foram para a mesma universidade, a Universidade de Windsor. Ela e o Matthew continuaram a namorar à distância. Inclusive, chegaram a ficar noivos por um tempo. No entanto, a Ana percebeu que ainda não estava preparada para se estabelecer em um matrimônio com o Matthew, então ela cancelou, né? Acabou desistindo do noivado dela e sugeriu que eles continuassem namorando apenas. Mas algum tempo depois ela terminou o relacionamento completamente. Começou a perceber que estava amadurecendo como pessoa, que a sua vida estava se tornando um rumo diferente do Matthew. Não demorou muito para que alguém chamasse a atenção. Enquanto ainda estava na faculdade de medicina, ela fazia parte de um treinamento do hospital em Ottawa. Em 2003, durante uma pausa enquanto jogava sinuca em uma das salas de descanso do hospital, ela conheceu um médico residente chamado Mohamed Shamji. E ela perguntou a uma das enfermeiras quem era aquele homem. E ele falou, né, que ele era um médico residente. E eles acabaram conversando, jogaram algumas partidas de sinuca e o Mohamed a convidou para sair. O Mohamed era tímido, desajeitado, bem feinho, não tinha muitos amigos. Apesar disso, ela se encantou por ele e eles começaram a sair. O Mohamed já havia se formado na universidade em Yale e na Queen's University. Embora viessem de origens diferentes, tinham muito em comum. A Alana ficou animada, né, para conhecer melhor o Mohamed, mas ele parecia mais interessado em ter uma namorada do que realmente se importar com a namorada. Em um momento, quando ela estava expressando insegurança sobre não ser boa o suficiente para ele, o Mohamed respondeu de forma fria, confirmando as suas dúvidas. Tipo assim, e aí, grande coisa, né? Seus amigos não entendiam porque ela estava com alguém que claramente não a respeitava. Imagina, uma moça disse pro namorado, eu acho que não sou o suficiente para você e tal. E o cara, realmente você não é não. Os amigos do Mohamed notaram que ele parecia não gostar dela, controlando suas ações, expectativas. Alana, tentando agradá-lo, dava presentes caros, mas o Mohamed a traía constantemente. Com essa feiura toda, ele conseguiu um monte de mulher. Quando ela descobriu, ela terminou com ele. Mas ele implorou para reatar e ela cedeu. Mesmo assim, ele continuou saindo com outras mulheres. A Alana novamente terminou. Quando ela se formou, o Mohamed... Mas aí ficava nessa baixaria, tá? Esse vai e volta. Quando ela se formou, o Mohamed não compareceu na cerimônia, alegando que ele estava doente. Mas depois ele foi visto naquela mesma noite com os amigos. Pois é, nem para ir na formatura da mulher. Os pais da Alana não gostavam, a mãe da Alana não gostava dele, achava ele muito estranho,
antissocial, e logo a Alana descobriu que estava esperando um bebê, o que assustou o Mohammed devido às suas crenças religiosas. O Mohammed é de origem árabe, a família, e eles são muçulmanos. Então, para ele, imagina uma vergonha para minha família, então ter que casar, né? Eles realizaram 2 cerimônias, uma muçulmana e outra cristã. A primeira aconteceu em setembro de 2004, quando a Alana já estava grávida de 5 meses. Aparentemente, o casamento foi bastante estranho. As famílias não interagiram muito e nem tentaram se conhecer melhor. Além disso, Alana e o Mohammed decidiram não servir álcool na festa, o que levou alguns convidados a beberem no estacionamento, causando uma situação caótica. Foi, no mínimo, uma noite peculiar. A segunda cerimônia foi realizada em uma igreja católica, a mesma onde a Alana foi batizada e fez a primeira comunhão. Ela frequentava aquela igreja desde criança. Como muitas igrejas exigem que os casais participem de um aconselhamento pré-matrimonial antes do casamento, o Mohammed, no entanto, não queria participar de forma alguma. E ele chegou até a discutir com a Alana sobre isso. E ele tentou convencer um amigo dele para se passar por ele e ir nessas sessões. Olha o nível do homem. Mas o amigo, claro, recusou, achando essa ideia absurda. Cara, você que vai casar, para que eu vou fazer o curso para você? No final, o Mohammed acabou concordando em participar do tal aconselhamento e a cerimônia ocorreu sem problema. Claramente havia ali já um baita de um sinal de alerta, né? Que o cara não queria fazer parte daquilo. Mas ele concordou, casou, sem problema nenhum. Havia 350 convidados, o que era considerado pequeno para a família da Alana, mas ela não se importou. Após o casamento, Alana e Mohammed compraram uma casa e ele começou seu programa de residência no hospital de Ottawa. O Mohammed também estava fazendo residência no mesmo hospital, em neurocirurgia, enquanto a Alana estudava medicina de família, aquele médico de família, clínico geral, né? Em janeiro de 2005, nasceu a filha do casal, Jasmine. Não era de se esperar. Adicionar um bebê a um relacionamento disfuncional não resolveu os problemas, só agravou, porque ele vivia traindo a Alana. Todo o estresse e a falta de sono tornaram a situação ainda pior. O Mohammed agia como se ele não se importasse com a filha, assim como nunca tinha levado a sério os sentimentos e os objetivos da Alana. Ele gostava da ideia de ter uma esposa e um bebê, mas não fazia nada para cuidar da filha dele. Ele nunca ajudava a Alana a fazer nada com a bebê. Saía para o trabalho muito cedo e ao voltar para casa já ia direto para o escritório sem sequer cumprimentar a esposa ou dar um beijo na filha. Ele fechava a porta e ignorava a família pelo resto da noite. Como se isso não fosse suficiente, o Mohammed mantinha expectativas absurdamente altas para a Alana. Ele não levantava um dedo para ajudar em nada, nem para preparar uma mamadeira, uma fralda, nada. Mas a Alana fazia algo, se ela fizesse algo que não fosse perfeito, ele imediatamente a criticava. O Mohammed não cozinhava, mas se a Alana preparava algo que ele não gostava, ele dizia que estava horrível e se recusava a comer. Ele também zombava do peso da Alana, mesmo sabendo que ela havia acabado de dar à luz. Ele a chamava de gorda e de vaca. E dizia que ela precisava exercitar-se para perder o peso, insinuando que se não fizesse era porque era uma preguiçosa. Alana naturalmente era uma pessoa muito magra, e mesmo após a gravidez não havia ganho tanto peso, mas mesmo que tivesse, isso não deveria importar ele, né? Tinha acabado de dar luz. Durante a gravidez é normal e até saudável ganhar um peso, né, para proporcionar um ambiente seguro para o bebê, mas após o nascimento da Jasmine, o Mohammed piorou. Ele se irritava facilmente, gritava com a Alana por motivos insignificantes. Em uma ligação estranha, ele implorou aos pais da Alana para que a convencessem a não se divorciar, porque ela cansou dos gritos, da baixaria dele e ela queria se divorciar dele. Algumas semanas depois, os pais da Alana ouviram Mohammed gritando em uma ligação perdida. Acho que ele ligou, né, sem prestar atenção para os pais dela. E os pais puderam ouvir uma gritaria ali. Durante uma visita da família do Mohammed, ele gritou com a Alana na frente de todos, acusando-a de não cumprimentar os convidados. Em 2005, Mohammed foi aceito em um doutorado nos Estados Unidos. A família começou a planejar a mudança para os Estados Unidos. Eles moravam no Canadá. Mohammed e Alana tiveram uma briga violenta. Mohammed agrediu a Alana, ferindo seu lábio e deixando outras marcas visíveis no seu rosto. Ele também gritou que iria tirar a vida dela e da filha deles. Apavorada, Alana fugiu para a casa de uma amiga com a filha e ficou lá por alguns dias. Enquanto isso, Mohammed ligava incessantemente para Alana, implorando para que ela voltasse para casa. Ela recusou, a menos que ele
saísse da casa. E, eventualmente, o Mohammed concordou em morar com a família dele e deixou a residência. Mas quando a Lana retornou, ela pediu que uma amiga ficasse com ela para fazer guarda, vamos dizer assim, pois temia que o Mohammed estivesse mentindo sobre ter ido embora e pudesse voltar inesperadamente. Felizmente, ele não apareceu. Houve o batismo da filha deles, a Jasmine, e o Mohammed não compareceu. Durante o batismo, muitas pessoas perguntaram a Lana onde estava o marido dela. Ela deu respostas diferentes dependendo da pessoa. Para alguns, disse que o Mohammed estava trabalhando, nada dramático ou fora do comum, porém para outras pessoas mais próximas, provavelmente amigos e familiares, a Lana admitiu que ela e o Mohammed estavam separados há alguns meses. Na época, o Mohammed enfrentava 3 acusações criminais decorrentes da briga com a esposa, 2 por ameaças de dano corporal e agressão. Ele corria o risco de ser preso. No entanto, em julho de 2005, a Lana decidiu retirar todas as acusações contra ele, porque ela não queria, que ele fosse preso, condenado e acabasse com a carreira dele. O Mohammed implorou que ela ficasse com ele, prometendo que ele mudaria. A Lana queria desesperadamente que as coisas dessem certo entre eles. Não apenas porque ela ainda tinha sentimentos por ele, mas também porque tinha acabado de ter um bebê. Ela queria encontrar uma maneira de fazer aquele casamento funcionar. Desejava ter uma família, Amigos e familiares da Lana imploravam para que ela não voltasse para ele, mas ela não ouviu. Isso foi estranho para alguns que acreditavam que a Lana estava insistindo na relação apenas por aparência, preocupada com a imagem que um divórcio poderia passar. Parecia que ela acreditava que permanecer casada e sendo esposa e mãe ajudaria talvez a sua reputação. Na realidade era o oposto. Todos sabiam que o Mohammed era um problema e que a Lana merecia alguém melhor. Ninguém a julgaria por sair de um relacionamento ruim, e todo mundo falou que ela merecia respeito, amor, segurança. O Mohammed não precisou ir para o julgamento dele, mas também não saiu completamente impune. Ele foi colocado em liberdade condicional por 12 meses, não poderia possuir armas e foi obrigado a fazer terapia. Geralmente, quem está em liberdade condicional não pode sair do país, mas o juiz abriu uma exceção para que o Mohammed pudesse frequentar o programa de doutorado na Duke University, nos Estados Unidos. Assim, ele se mudou para Durham, o que acabou sendo bom para os dois, pois deu tempo para estarem afastados, refletirem, acalmarem-se, que eu acho que é um absurdo, não deveria. O que aconteceu? A Lana resolveu voltar para casa com o Mohammed e com a filha. Enquanto ele estava lá, ela também se inscreveu na universidade que ele estava. E ela também foi aceita. E ela conseguiu até uma bolsa rara de estudos que cobria metade da sua mensalidade. Ambos, como sempre, eram excelentes alunos e estavam como entre os melhores da turma, O Mohammed concluiu um programa de 5 anos em apenas 3 anos e meio. Em 2007, a Lana ficou grávida pela segunda vez. E em novembro deu à luz a outra filha que a chamaram de Faizi. Agora, você acha que o Mohammed começou a ajudar mais, já que tinham 2 crianças? Se você pensou que sim, a resposta é não. A Lana literalmente fazia tudo. Limpava a casa, fazia as compras, cozinhava, lavava a roupa, montava os móveis novos quando chegava, tinha que dirigir o Mohammed para o trabalho. Sim, porque o bonito não gostava de dirigir, então ela era motorista particular dele. A Lana precisava ter permissão para fazer qualquer coisa, até para comprar algo simples, como mantimentos ou uma assinatura de um jornal local. Isso mesmo. Ela não tinha nem conta bancária própria. Uma médica. Mohammed controlava as contas correntes e da poupança e da casa, e além de ter várias contas pessoais nas quais ele depositava dinheiro constantemente, sem contar para a Lana. E em poucas vezes que a Lana saía com as amigas, ela precisava pedir permissão primeiro. Mesmo quando ele dizia que estava tudo bem, ele ligava incessantemente até ela voltar para casa, perguntando com quem ela estava, para onde ela ia, quanto tempo ela ficaria, e ele esperava que ela o atualizasse sobre cada movimento enquanto ela estivesse lá.
Ambos se formaram na Duke University, voltaram para o Canadá, para Ottawa, em 2009. Alana abriu sua própria clínica de medicina de família, enquanto Mohamed se tornou um neurocirurgião no hospital de Ottawa. Mohamed achava que ter outro filho resolveria seus problemas, mas um bebê nunca resolveria as questões mais profundas deste relacionamento tóxico e abusivo. Ele acreditava que essa era a solução e procurava realmente, ele queria ter um filho. Ele mal prestava atenção nas filhas, então imagina a responsabilidade de ter um outro filho. Apesar disso, Alana estava tão acostumada a fazer tudo que o Mohamed mandava que ela concordou. Ela novamente engravidou e dessa vez ela deu à luz a um menino chamado Marius, em outubro de 2013. Mohamed era tão controlador com as crianças, ele era controlador com os filhos, como ele era controlador com Alana. Ele ditava com quem eles poderiam ser amigos e estava obcecado com a classe social e os status das crianças, não querendo que seus filhos se relacionassem com pessoas que eram consideradas financeiramente inferiores a eles. Em 2015, Alana começou um novo trabalho na unidade de medicina de família do hospital em Scarborough. Ela também se formou professora assistente, ela se tornou também professora assistente na Universidade de Toronto, onde se juntou à Associação Médica de Ontário. Ou seja, o relacionamento deles, que já estava instável desde o início, se tornou ainda mais difícil em 2016. No começo daquele ano, Alana começou a sentir desconfiança que Mohamed estava vendo uma mulher e ela não estava errada, que ele a estava traindo. Ela não conseguia identificar o motivo exato, mas algo parecia errado. Então, durante uma viagem de carro até Vermont, ela mencionou o caso, não o acusando de trair novamente. Isso provocou uma reação intensa no Mohamed. Ele a sufocou com as mãos, colocando no pescoço dela e dizendo que a outra mulher era uma amante muito melhor do que ela. Alana eventualmente admitiu que o Mohamed havia sufocado, mas quando as pessoas perguntaram por que ela não chamou a polícia, ela explicou que temia as consequências para o Mohamed, um homem com um histórico diferente. A partir daí, isso se tornou um padrão. Alana aparecia no trabalho com ferimentos e suas explicações mudavam dependendo de com quem ela falava. Eles continuavam postando fotos felizes nas redes sociais, parecendo apaixonados, especialmente em julho de 2016, quando passaram um mês juntos, focando no relacionamento. O Mohamed tirou esse tempo do trabalho, enquanto os pais da Alana cuidaram do bebê e as filhas mais velhas foram para um acampamento de verão. Uma amiga sugeriu que ela deveria ver outros homens e trair o marido dela também. A Alana achou a ideia interessante. Ela começou um caso com um colega de trabalho, casado também. Surpreendentemente, o caso foi bom para a Alana, que ela se sentiu valorizada e percebeu que poderia viver sem o Mohamed. Isso lhe deu confiança e esperança, e ela começou a considerar a possibilidade que ela iria se divorciar dele, ela poderia viver, respirar sem ele. Ela até procurou um advogado. Quando a Alana disse a Mohamed que queria se separar, ele perdeu o controle, implorando para que ficasse, dizendo que precisava de mais tempo para ele se melhorar como marido. A Alana cedeu e deu outra chance a ele. E claro, nada mudou. Ela estava infeliz e postava anonimamente em um grupo no Facebook, dizendo que, embora vivesse como se fosse normal, estava morta por dentro, sentindo raiva, tristeza, vergonha e principalmente embaraço por ter acreditado que merecia amor. Em outubro de 2016, a Alana já não estava mais tentando manter a imagem de apoio ao marido, Mohamed. Durante uma conferência, ela falou abertamente sobre o fim do seu casamento, sem tristeza, dizendo que estava animada para um novo começo. Quando a conferência terminou, ela foi para casa e naquela mesma noite ela informou aos seus amigos, aos familiares mais próximos, que ela entregaria os papéis de divórcio ao Mohamed no dia seguinte. Sua mãe a alertou sobre o risco de Mohamed reagir de forma agressiva, oferecendo ajuda para protegê-la, mas Alana disse que não seria necessário. No dia seguinte, Alana entregou oficialmente os papéis do divórcio e a casa era muito grande, tinha muito espaço. Ele mudou-se para o andar de baixo da casa.
Na noite de 30 de novembro, durante uma ligação, a Lana disse que precisava desligar. Ela estava conversando com o familiar dela, o que deixou, a mãe dela, que estava do outro lado, apreensiva. No dia seguinte, a mãe dela não conseguiu entrar em contato com a Lana. Sua mãe ligou para o Mohamed no dia 1º de dezembro, não conseguia fazer contato com ele. A polícia foi na casa da Lana e o Mohamed inicialmente se recusou a falar com eles e ficou irritado com a presença dos policiais, mas eventualmente disse que a Lana havia saído com o novo namorado. A polícia então foi à casa do novo namorado, que inicialmente hesitou em falar, mas se abriu quando soube que o Mohamed o estava culpando pelo desaparecimento da Lana. Ela estava namorando uma pessoa já depois, tá? Eles estavam morando na mesma casa, mas separados. O namorado forneceu um álibi e disse que não havia visto a Lana na noite anterior. Na madrugada de 2 de setembro, os pais da Lana chegaram à casa dela, porque eles tinham a chave, e entraram. A mãe da Lana começou a arrumar a casa, lavar a louça e preparar o café da manhã para as crianças. Eventualmente, o Mohamed apareceu e fez um comentário sobre a polícia ter ido na casa deles, agindo como se não se importasse com o desaparecimento da Lana. Um bombeiro de Toronto, ao caminhar com seu cachorro perto do Humber River, encontrou uma mala com algo suspeito. Ao abrir, encontraram o corpo de uma mulher brutalmente espancada, com o rosto irreconhecível. A mala tinha uma etiqueta com o nome e o endereço da Lana. Quando seus pais chegaram para identificar o corpo, ficaram horrorizados. A filha mais velha da Lana, Jasmine, revelou informações cruciais. Ela ouviu seus pais brigando na noite de 1º de dezembro, seguidas de um barulho alto e o grito da sua mãe. Depois, um silêncio completo. A Jasmine foi até o quarto dos pais e viu seu pai olhando algo ao lado da cama. Quando perguntou o que era aquilo, ele reagiu com pânico e a mandou voltar para o quarto. A Jasmine então viu seu pai saindo do closet onde a família guardava as malas. A polícia decidiu então prender o Mohamed. O pescoço e as costelas da Lana estavam todas quebradas. Ela foi severamente espancada com um objeto contundente e depois ele usou as mãos para tirar a vida dela, apertando o pescoço dela. A mala que foi encontrada também era bem pequena e quando ela foi colocada dentro dela, os seus ossos acabaram se quebrando ainda mais dentro de um espaço apertado. O pai do Mohamed foi suspenso de seu trabalho como médico no hospital de Ottawa, o mesmo hospital onde a Lana e o Mohamed costumavam trabalhar. O pai dele era médico também. Mas não foi apenas por ser o pai do Mohamed. Ele havia feito piadas de mau gosto sobre violência doméstica, o que deixou seus colegas de trabalho muito desconfortáveis. As piadas mencionavam especificamente uma esposa que o marido tirou a vida dela, o que era completamente inadequado em qualquer circunstância, ainda mais que o filhinho tinha feito isso. O Mohamed foi levado a julgamento e foi condenado por ter tirado a vida dela em 2019. Após aceitar um acordo de confissão, ele alegou que tirou a vida da Lana sem intenção, expressando arrependimento, mas sua declaração foi vista como uma tentativa de evitar total responsabilidade. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 14 anos. Ai, que absurdo! A família da Lana aceitou o acordo, evitando que a Jasmine testemunhasse contra o pai. No tribunal, o Mohamed pediu desculpas à família da Lana, mas eles acharam que era um pedido de desculpa insincero, egoísta. A Jasmine, a filha, achou desconfortável encará-lo após 2 anos e meio e se sentiu aliviada quando tudo acabou. Ela não queria mais falar com ele e ela nunca mais teve contato com o pai. Tudo errado dentro dessa história, meu Deus. Obviamente que o culpado é ele é o perpetrador. Existem crimes que a gente fala, esse crime poderia ter sido evitado? Eu acredito que poderia. Ela estava com um homem violento, que a quebrava de tudo que é jeito, vivia toda machucada. Como que ela serve os papéis, entrega os papéis de divórcio para ele e ainda permite que ele fique morando dentro da casa?
Não, você também tem que ter um pouco de visão ali. Não estou culpando a vítima, gente. Eu repito, a culpa é do perpetrador, mas a gente está aqui para aprender com os casos, não é verdade? E vamos aprender com esse. Você pediu para seu marido sair de casa, entregou os papéis, o cara é violento. Você não vai deixá-lo morar dentro da casa só porque a casa é grande. Isso pode ocorrer dentro de casais que se separam amigavelmente. Mas era um homem violento. Eu acredito que esse crime poderia ter sido evitado se esse homem não estivesse morando lá dentro. E ela nunca se encontrasse com ele em local público. Porque tudo que ele fez usando da violência dele não foi uma arma de fogo nem nada. Ele usou as mãos. Se ela tivesse encontrado com ele por alguma questão jurídica, em público, num restaurante, por exemplo, ele não teria feito nada. Ele não ia querer arriscar a carreira dele. Mas ele teve na cabeça dele espaço, privacidade para fazer isso, e ele achou que ele ia se sair de boa. Só achei a pena vergonhosa poder pedir liberdade condicional após 14 anos. Eu acho que deveria ser um crime que ele não poderia pedir nunca mais, né? E aqui fica mais um caso, infelizmente, de violência doméstica. Gente, vamos nos ater aos sinais, às red flags, às bandeiras. Vocês precisam, quem estiver passando por esse tipo de coisa agora, violência doméstica, essa história que eu não me separo porque eu amo meu marido, gente, isso não serve. Isso chama-se amor de mão única. É isso que você sonhou para sua vida? Eu vou ficar com esse cara porque eu o amo. Só? Não importa que ele não te ama, né? Porque, pelo amor de Deus, você não vai me acreditar, né? Que um cara que bate em você te ama. Então, obviamente, vamos ter uma coisa em comum aqui, né? Você sabe que o cara não tá nem aí pra você. Mas aí você aceita e perdoa só porque você o ama? Só isso é suficiente dentro do relacionamento? Você só delineou ali o que é importante na sua vida sentimental, basta eu gostar dele, ele não precisa se importar comigo, ele pode bater em mim, ele pode me desrespeitar, não importa. O que importa é que eu gosto dele. É esse o patamar que você estabeleceu para sua vida? Eu duvido. Todo mundo casa, tem relacionamentos, namora, porque querem ter alguém que tenha reciprocidade nos sentimentos. E, obviamente, que um homem que bate em você, te desrespeita ou abusa de você psicologicamente, ele não gosta de você, mas nem um pouquinho. Se você acha que ele gosta, eu vim te abrir os olhos hoje. Ele não ama você. Se precisar, eu posso até desenhar também. O que mais precisa acontecer na sua vida para você ver que você está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo e que você merece algo melhor? Eu já falei várias vezes, eu repito, nós não temos o poder de controlar o que fazem conosco, mas nós temos a autoridade, o poder de decidir o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Tem que colocar limites, não tem que reconciliar com um homem que te desrespeita, que te abusa psicologicamente ou de qualquer outra forma, só porque ele pediu perdão, só porque ele disse que ele te ama. Gente, o que sai da boca de alguém não vale absolutamente nada se não for seguido de ações. Um homem que te bate e diz que ele te ama? Claro que não, porque a ação dele prova o contrário. Um homem que te desrespeita, que te xinga de nomes, que joga coisas em você, ele te ama? Não. Mas então, para que você está dentro desse relacionamento? Tentando salvar o quê? Não tem nada para ser salvo. Já naufragou completamente o relacionamento. Seja inteligente, se salve, pule desse barco, porque senão você vai para um fundo muito, muito grande. E às vezes esse fundo termina como terminou o caso da Alana, infelizmente. Vamos aprender com o caso da Alana. Não tem que dar segundas chances para abusadores. Não tem. Esse é o caso de hoje. Nos vemos em breve. Até mais.